Segurança Pública. Estamos com o tenente-coronel aposentado Adilson Paes de Souza, que é doutorando em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP. Seja muito bem-vindo, Adilson. Tudo bom? Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores da TVT e aos demais presentes. É uma honra. Adilson, eu queria que você comentasse esse episódio de ontem dos tiros contra o senador Cid Gomes e essa amotinação que está acontecendo de policiais no Ceará. Como você tem enxergado? Muita gente tem feito comparações em relação a esses grupos de policiais e a própria milícia. Como você interpreta isso que está acontecendo? Olha, eu trabalhei 30 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo e aposentei como tenente-coronel. Então eu posso dizer uma coisa para você. Aquilo lá que houve não foi manifestação de policiais, como se pode dizer, de um protesto ou algo que todo trabalhador tem o direito de reclamar por melhores condições de trabalho. Ali foi uma coisa de bando, não é de tropa. Tropa é uma definição, digamos assim, militar ou policial militar, porque infelizmente no Brasil as polícias militares foram constituídas à imagem e semelhança do Exército por um decreto da ditadura que continua vigente até hoje. Mas não é uma questão de tropa, de policial que sabe agir em grupo ou pressupõe-se que haja em grupo visando um fim determinado. Ali é bando. E se é bando, me parece que eu não tenho como discordar das pessoas que dizem que são atitudes de milicianos. Ali, se havia alguma legitimidade na manifestação dos policiais, com aquele episódio de ontem, acabou por vez. Você acha que há um viés político por trás dessas manifestações? Veja bem, Thalita, uma manifestação dessa natureza e com essa gravidade não acontece da noite para o dia. Me parece que são focos em vários quartéis, em várias cidades. É algo planejado e organizado. Não é algo que estourou por um inconformismo. Levado por fortes emoções, é algo planejado. Então eu acho que há sim, eu acho que há elementos sim para a gente afirmar que há algo político atrás disso. Há quem diga que o discurso do presidente Jair Bolsonaro alimenta grupos como esses. Você concorda com isso? Veja bem, o senhor presidente, eu concordo com a fala do senhor que falou que eu estava assistindo agora, o senhor presidente ele tem o dom de rasgar a Constituição Federal umas 5 vezes por dia. O senhor presidente ele adota o discurso de guerra e do combate ao inimigo, o discurso da doutrina de segurança nacional. O senhor presidente precisa de inimigos e de combate para tentar, porque não consegue escamotear a incompetência dele para gerar a nação e para tentar esconder o seu viés autoritário e ditatorial. O senhor presidente não é por esse episódio que ele estimula a violência e a brutalidade em nossa sociedade. Veja o que aconteceu com a jornalista Patrícia Melo Campos. Veja o que aconteceu com índios. Veja o que aconteceu com os negros. Veja o que aconteceu com as mulheres. Coincidência ou não, é um fato que merece ser melhor estudado e a academia precisa, a universidade, que é uma inimiga desse governo, precisa ser valorizada. Nós temos um fenômeno do feminicídio explodindo no Brasil após a posse desse senhor. O discurso dele é um discurso de ódio, de rancor, de eliminação. Grupos neonazistas estão aflorando, entre aspas, estão saindo do armário. É um horror. Então a fala dele, que é uma fala bélica, não estou falando que ele é responsável por isso, mas ele pode auxiliar muito bem com que o ambiente fique explosivo e esse tipo de reação ocorra. Sim. Você, na verdade, eu vi uma coluna na Folha de São Paulo esses dias, com uma análise sobre as polícias militares, e o texto dizia que os governadores estão reféns das polícias militares, que elas estão fora do controle. Você acaba de falar sobre bandos, então você não concorda com isso? Existe a Corporação Polícia Militar e existem esses bandos que fogem do controle. Eu acho que são dois fenômenos que eles são distintos, mas eu acho que eles têm pontos de convergência. Eu fico preocupado quando determinados governadores de estado, eles privilegiam a carreira policial militar em detrimento de outras
de outros servidores públicos. Me parece que tem uma opção de agradar as polícias, no sentido de que as polícias sejam a sua guarda pretoriana para sufocar qualquer tipo de manifestação que os governos possam sofrer. Eu acho que é um risco. O senhor governador do estado, ele valoriza em acesso às Forças Armadas em detrimento das outras carreiras da União. Determinados governadores concedem aumento somente para os policiais militares e não para outras carreiras do estado. Determinados governadores do estado concedem aumento para policiais militares quando o estado está em recuperação fiscal e não pode conceder nenhum aumento porque está devendo. Me parece que a gente pode interpretar essa medida como se um afago e para dizer, olha, eu estou aumentando o salário de vocês, eu estou agradando vocês e vocês vão ser a minha guarda pretoriana, os meus cães de guarda. Quem falar de mim ou manifestar contra mim, eu vou soltar e vocês não defendam o Estado, me defendam. Isso é perigoso, isso pode sim revelar a existência de um viés autoritário e de uma pseudodemocracia. Adilson, fazendo uma ponte entre o que a gente conversava aqui no estúdio e a sua participação, a gente viu aquele vídeo de ontem em que policiais militares foram chamados até a escola pela diretora e acabaram agredindo um aluno. Esse aluno, ele teria sido acusado de agressão, não fossem os vídeos que foram divulgados mostrando de fato, a agressividade da polícia ali dentro. Eu queria que você comentasse esse vídeo. A gente sabe que não faz parte do protocolo, mas é um ato que tem surgido com grande frequência, essa violência policial tem sido frequente, e se não são essas pessoas filmarem testemunhas, gravarem esses incidentes, essas pessoas vão passar pelos causadores desse conflito. O momento que nós atuamos, e eu concordo com o senhor que acabou de falar, é o momento dos inimigos. E quando você tem inimigo, você combate o inimigo, você não procura resolver o problema. A ação policial de ontem e de outras vezes, também que resultou morte em outras vezes. Ontem, felizmente, não resultou morte, tá? Mas poderia. Uma ação deve ser proporcional, existe o princípio da proporcionalidade. Desde ao aplicar uma multa de trânsito, até trocar tiros com uma pessoa, até uma ocorrência que produza morte de alguém, a ação deve pautar pela proporcionalidade, porque senão o policial que é chamado para resolver um problema, ele não só se torna uma parte do problema, como ele vira um problema maior, como nós vimos ontem. Um total absurdo, um total abuso. Ontem eu vi que os policiais prenderam o jovem por desacato. O que é desacato? É um tipo penal amplo, subjetivo demais, que me parece que já tem entendimentos nos tribunais para banir esse tipo penal. Tudo vira desacato de acordo com a autoridade pública. E não sei, são vários policiais com o jovem. Por mais violento que esse jovem possa ter sido, eram 4, 5, 6, vários policiais. É totalmente desproporcional, não razoável. Foi mais um abuso. Mas, Thalita, o que aconteceu em Paraisópolis, que foi 1000 vezes pior? Sim. O inquérito da polícia termina dizendo que o responsável, que a polícia não teve culpa nenhuma. Ou seja, mais uma vez, as vítimas são responsáveis pela sua própria morte. Professor Michel Missi, do Rio de Janeiro. É a aplicação típica, clara, cristalina do processo de sujeição criminal. A vítima é culpada pela sua morte, por ela ousar estar no caminho da polícia. Ontem foi assim também, né? Você acredita que vai ter alguma resposta legal a essa ação? Não. A gente vive esses tempos de naturalização da violência, de fato. Mas olha só, Thalita, é um problema muito grande. E nós daí estamos aproximando o problema, o período eleitoral da municipal, logo vai ser presidencial, e as forças progressistas, ou que querem ser chamadas de progressistas de verdade, tem que fazer uma meia-culpa, viu? Porque desde 88, vários partidos políticos passaram pela presidenta da República, pelo governo do Estado, pelas prefeituras, e as práticas em termos de segurança pública foram semelhantes. Doa ou não a quem quer que seja, eles alimentaram com a omissão isso que está acontecendo hoje. Eles têm responsabilidade nisso que está acontecendo, porque teve o poder de mexer em estruturas e não mexeu em nome de uma tal governabilidade. E eu não vejo uma autocrítica. É importante a gente parar,
Porque o conservadorismo está aí, a brutalidade está aí, e isso precisa ser parado. Sim. Isso precisa ser parado, porque o Brasil está ladeira abaixo, o caminhão está desgovernado e a velocidade só dá aumento. A gente só está aumentando, a gente não tem perspectiva do amanhã. Isso é perigosíssimo. Imagina isso, essa mentalidade, com agentes públicos que têm a permissão legal para usar arma de fogo, que são os policiais. Há queixas de policiais fazendo campanha para o Bolsonaro, dizendo aqui nós somos Bolsonaro, o que você está falando aí? Como se um agente público que representa o Estado tivesse o direito do exercício da função de exercer atividade política ou exercer predileção por A ou por B. Eu falava para os meus policiais, olha, por exemplo, policial chamado Pedro, tomamos um nome fictício. Pedro, você como Pedro, você vota em quem que você quiser. Se você quiser ser homófobo, problema seu enquanto você não causar o dano para ninguém. Problema seu no sentido de você pensar assim, não estou aqui estimulando ou falando que deve ser assim. Mas o policial Pedro, ele representa o Estado e um dos fundamentos, um dos princípios da administração pública do Estado brasileiro é o princípio da impessoalidade. Nós perdemos isso definitivamente. Então nós não temos agentes públicos do Estado. Nós temos corporações de ofício, estamos regredindo ao período feudal, daqui a pouco hobbies puro, todos contra todos, e nós vamos perder. Sim. Adilson, agradeço demais suas reflexões, muito obrigada pela participação, um abraço para você. Boa sorte, vamos tentar fazer com que o amanhã exista, né? É isso. Obrigada, Adilson, até mais.